Do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais. De volta com o direto do plenário, já com imagens do retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, com a expectativa da continuação do voto vista do ministro Dias Toffoli no julgamento das 4 ações diretas de inconstitucionalidade, tratando do chamado pacote anticrime, particularmente a questão do juiz das garantias. Vamos acompanhar ao vivo o direto do plenário. Reaberta a sessão. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305. Devolvo a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli para a continuidade de seu voto. Pois não, senhora presidente, só vou abrir aqui o arquivo. O ministro Dias Toffoli senta-se à esquerda na bancada em formato da letra U invertida. Agora abordo, senhora presidente, a possibilidade de arquivamento direto do procedimento investigatório dentro do Ministério Público, sem informar os investigados ou passar por controle externo. Como já anteriormente falara, todos têm que ser informados. Julgamento conjunto das ADIs 6298, 6299, 6300, 6305. Plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias. Vota o ministro Dias Toffoli. Quanto no arquivamento. Assim também deve ser em relação às investigações que, por força de decisão desta Corte, passaram a ter no Ministério Público possibilidade de curso. Por isso, proponho, na parte dispositiva de meu voto, a fixação de prazo de até 30 dias, aberto para rediscussão, se os eminentes colegas entenderem de aderir a essa necessidade, evidentemente, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. É essencial o controle judicial de todos os atos praticados nos procedimentos de investigação, com o propósito de garantir a regularidade e observância do devido processo legal. Senhora presidente, e conforme destacado pelo nosso querido ministro Celso de Mello, abro aspas, o Ministério Público, sem prejuízo da fiscalização intra-orgânica e daquela desempenhada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, está permanentemente sujeito ao controle jurisdicional dos atos que pratique no âmbito das investigações penais que promova ex propria autoritate. HC 89.837, relator ministro Celso de Mello, segunda turma. Eu vou aqui saltando um pouco do meu voto, senhora presidente. E assim eu digo que, a fim de assegurar o equilíbrio entre o poder investigativo do órgão ministerial e a salvaguarda dos direitos e garantias constitucionais dos investigados, voto pela atribuição de interpretação conforme aos incisos 4, 8 e 9 do artigo 3º-B, de modo que todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial. Abertura, os atos praticados e o seu arquivamento. Fixando-se, então, 30 dias contados a publicação da ata de julgamento da decisão, caso venha a esse ponto ser formada a maioria, evidentemente, para que os representantes do Ministério Público encaminhem sob pena de nulidade todos os PIC e outros procedimentos para o respectivo juiz, conforme já referido. E vou ao item 3.4, então, senhora presidente. Da interpretação conforme a Constituição Federal, ao inciso 6 do artigo 3º-B, incluído pela lei. Teor do dispositivo. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral na forma do disposto neste Código,
ou em legislação especial pertinente. Conforme destacado pelo eminente relator ministro Luiz Fux, abro aspas, a toda evidência, a previsão de audiência pública oral para a prorrogação de medidas cautelares e para a produção antecipada de provas no inquérito inviabilizaria por completo a efetividade da investigação. De fato, assiste razão, ao meu ver, ao relator ao afirmar que a publicidade nos casos de medidas de interceptação telemática, prova antecipada, das quebras de sigilo bancário ou fiscal, prova antecipada, de busca e apreensão, prova antecipada, entre outros, pode, evidentemente, e podemos dizer praticamente assertivamente, frustram, né, por completo, se for dada em audiência a informação de que haverá esses tipos de constrições. E, com isso, perde por completo a efetividade das cautelares necessárias ao processo investigatório. Não obstante a audiência pública, digo eu, e oral seja consentânea com máxima eficácia do contraditório, sua previsão de forma obrigatória pode inviabilizar por completo o resultado útil do processo. A necessidade de decidir sobre a prorrogação da prisão em audiência pública e oral também traz transtornos, inclusive de ordem organizacional, por questões burocráticas, o que, a pretexto de conferir máxima efetividade ao contraditório prévio, pode alongar o procedimento e violar a duração razoável do processo. E aqui não está no voto escrito, mas é evidente que nós mesmos aqui recebemos milhares e milhares de habeas corpus, ou seja, a jurisdição, né, a partir do juízo das garantias, depois do juiz do processo da instrução e julgamento, e com as possibilidades de habeas corpus junto aos tribunais locais, depois ao Tribunal Superior e, por fim, ao Supremo Tribunal Federal, mostram que, evidentemente, esses atos estão sob a constante supervisão do Poder Judiciário nas suas instâncias todas. Então, eu aqui só tenho uma questão de redação de divergência com o ministro Luiz Fux. Estou a concordar com o núcleo ideológico da sua proposição, mas numa outra redação, ministro Fux, nessa maneira dialógica e sempre com a amizade que nós temos. Eu concordo com os fundamentos invocados pelo relator, mas proponho uma redação diversa, no sentido de conferir a interpretação conforme a Constituição Federal ao inciso 6º do artigo 3º-B, para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública ou oral. Então, aqui eu ficaria acompanhando o relator nos seus fundamentos com essa interpretação conforme. Ou seja, não é obrigatória, é preferencial. Item 3.5, da interpretação conforme a Constituição Federal, inciso 7 do artigo 3º-B. Acompanho a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux, da seguinte forma: redação original. Redação da lei. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Proposta do ministro Luiz Fux, a qual adiro. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral, podendo o juiz deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade. Então, acompanhe Sua Excelência, não me alongo na fundamentação. 3.6. Da inconstitucionalidade do inciso 14 do artigo 3º-B dos artigos 3º-C, caput, segunda parte, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º e caput do artigo 3º-D, incluídos pela lei. Eis o teor dos dispositivos. Plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias. Quem vota é o ministro Dias Toffoli. 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do 399 deste Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento,
que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidas para apensamento em apartado. E artigo 3º-D, o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código ficará impedido de funcionar no processo. Digo eu, então, o microsistema do juiz das garantias inserido na legislação promove uma objetiva diferenciação entre a fase pré-processual investigativa e a fase processual propriamente dita, de instrução e julgamento. A linha divisória entre as duas fases está situada no recebimento da denúncia ou da queixa, que, pela lei, seria o último ato praticado pelo juiz das garantias. Artigo 3º-C, caput. Após essa etapa, as questões pendentes passam a ser resolvidas pelo juiz da instrução e do julgamento. 3º-C, parágrafo 1º. As decisões praticadas pelo primeiro magistrado não vinculam o segundo, que deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias, artigo 3º-C, parágrafo 2º. Aliás, isso nem precisaria ser dito, na verdade, porque evidentemente que não há essa vinculação, e como eu já disse, a jurisdição ampla está aberta aí para a defesa. Por sua vez, os autos do inquérito, embora disponíveis à acusação e à defesa, pela novel legislação, não são apensados ao processo enviado ao juiz do julgamento, salvo os documentos referentes às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, artigo 3º-C, parágrafo 3º. Segundo a exposição de motivos do PL 156/2009, que previu originariamente o juiz das garantias, o intuito da norma é preservar ao máximo o distanciamento do juiz do julgamento, abro aspas, ao menos em relação à formação dos elementos que venham a configurar a pretensão de qualquer das partes, na medida em que o juiz que se manifesta sobre indícios de autoria e materialidade, sem o fazer para julgar o mérito, propriamente dito, sentença, se distancia do sistema acusatório. Presume-se que, por ser uma fase produzida com o único propósito de formar a convicção das partes, o juiz que eventualmente dela fizer parte não será imparcial o suficiente para julgar o mérito. Para Marcos Paulo Dutra Santos, a cisão é a pedra fundamental à obtenção de um julgamento imparcial, mas não é o prédio, tendo em vista que a imparcialidade não é uma construção formal nem laboratorial, conquistada a partir da separação do munus de acusar, separando o munus de acusar do de julgar. E aí, faço uma citação desse autor, que omito a leitura. O juiz das garantias, digo eu, foi previsto como instrumento fortalecedor do sistema acusatório, mas principalmente apto a tutelar com eficiência as liberdades individuais, não se resumindo, portanto, à figura de um mero gestor da tramitação de inquéritos policiais. Nessa função, desempenha um papel fundamental, sendo responsável pelo exercício das funções jurisdicionais relacionadas à proteção imediata e direta das inviolabilidades pessoais, tais como a preservação da intimidade, privacidade e honra. Conforme esclarece André Maia Machado, a designação de um magistrado para atuar especificamente na fase pré-processual busca atender a dois objetivos: aprimorar a atuação jurisdicional criminal e minimizar a eventual contaminação subjetiva do juiz competente pelo julgamento do mérito do processo, evitando-se a influência do contato direto com os elementos informativos colhidos durante a investigação. Gustavo Badaró destaca que a imparcialidade objetiva, assim denominada aquela que deriva não da relação do juiz com as partes, mas de sua prévia relação com o objeto do processo, restará melhor assegurada se houver uma absoluta separação entre as figuras do juiz que irá proferir decisões na fase da investigação e o juiz que irá julgar a causa. Em todos os casos aqui estou citando as fontes e omito a leitura. Dessa forma, a implementação do juiz das garantias busca garantir maior imparcialidade, proteção de direitos fundamentais e aprimoramento do sistema judicial como um todo. Reconhece, portanto, que o juiz das garantias é instituto representativo do verdadeiro modelo adversarial e essencial à constitucionalização do processo penal moderno, centrado na proteção jurisdicional, comprometida com os direitos e garantias do acusado e no fortalecimento constante da imparcialidade do julgador. Todavia, para os entusiastas desse modelo, não basta o juiz do julgamento não ter participado dos elementos produzidos durante a investigação. O magistrado competente para proferir a sentença não poderá também ter contato com as provas produzidas na fase de investigação. Essa foi a opção legislativa, ao prever que o juiz das garantias decidirá sobre a instauração
da fase processual, artigo 3º-B 14. Embora coerente com o microsistema do juiz das garantias, com a filosofia que está por trás e pela teleologia do Instituto, evitar que o julgador de mérito se contamine com as provas do inquérito não se pode presumir, a meu ver, que o simples contato com os elementos que ensejaram a denúncia seja apto a vulnerar a imparcialidade do julgador. Não se desconhece, por outro lado, os notáveis avanços das ciências comportamentais, da psicologia social na seara jurídica, em especial o trabalho do jurista alemão Bernd Schunemann, sobre a aplicação da teoria da dissonância cognitiva na dinâmica judicial. E aqui eu abordo essa teoria e outros teóricos desse segmento que, em síntese, para não fazer a leitura, é do conhecimento de todos os colegas, em síntese diz que o contato com a prova na sua produção pode contaminar a liberdade de julgamento. Em síntese, é isso que diz essa teoria da dissonância cognitiva. Eu cito aqui vários representantes, alguns dos vários representantes dessa teoria. Mas, omito a leitura e aqui eu digo, todavia, como bem destacado pelo ministro Luiz Fux, a existência de estudos que indicam que seres humanos desenvolvem vieses em seus processos decisórios não justifica, por si só, a presunção generalizada de que todos os juízes criminais têm tendências comportamentais que favoreçam a acusação. Gustavo Henrique de Andrade Cordeiro sustenta a viabilidade técnica da aplicação da teoria da dissonância cognitiva, tendo em vista ser insuficiente para afastar isoladamente a presunção de imparcialidade de idoneidade do julgador, assegurada pelas garantias constitucionais inerentes à magistratura e ao sistema processual. Cito a fonte. No modelo proposto, a presunção de contaminação tem caráter absoluto e é utilizada como causa única a justificar a redução da função jurisdicional do juiz do julgamento, que se encontra impedido de proferir a decisão de abertura do processo, recebimento da denúncia, sob pena de ser taxado de tendencioso e mero chancelador da acusação. Em pauta, julgamento conjunto das ADIs 6298, 6299, 6300, 6305. Plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias. Vota o ministro Dias Toffoli. De parcialidade dos magistrados que conduziriam o inquérito e posteriormente proferiram a sentença. O sistema, então, vigente ainda que temos. O modelo acusatório adotado em nosso ordenamento processual penal caracteriza-se pela publicidade, pelo contraditório, pela igualdade entre as partes e pela neutralidade do juiz, que não se confunde com o processo inquisitivo adotado a iuris. Ainda que superada a visão do juiz administrador coordenador na presidência do inquérito, o magistrado que atua na fase investigativa se torna responsável pelo exercício das funções jurisdicionais. Quais? As relacionadas à proteção imediata dos direitos fundamentais, agindo com imparcialidade na montagem do acervo probatório e as providências acautelatórias e sempre por provocação. Embora se reconheça que a implantação do juiz das garantias seja salutar para evitar que decisões prévias afetem o processo posterior, deve-se considerar a preservação das demais garantias que formam o processo penal constitucional, destacando-se o juiz natural, a independência funcional, o livre convencimento motivado e o devido processo legal. O direito ao juiz natural, por exemplo, já é considerado um instrumento eficaz de proteção à imparcialidade do julgador e o devido processo legal. Portanto, no meu entender, revela-se desproporcional limitar o alcance da competência do juiz natural para o julgamento, sacrificando sua independência em busca de uma suposta imparcialidade resultante da originalidade cognitiva. Como destacado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ação direta 6581, abro aspas, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. Fecho aspas. Nesse contexto, volto a citar o juiz Marcos Zilli, que destaca o ponto central da questão envolve a edificação de um modelo processual capaz de minimizar aqueles riscos, proporcionando condições mais isonômicas para as partes na orientação do convencimento judicial. Fecho a citação de Zilli. A essência da existência do juiz das garantias, portanto, é reduzir a influência do juiz que participou da fase investigativa na fase cognitiva ou processual, a fim de não a contaminar com vieses cognitivos, de forma consciente ou inconsciente.
Todavia, a busca pela originalidade cognitiva do magistrado, como medida de efetividade da imparcialidade, não pode tomar feições de absolutividade, a ponto de considerar contaminado o magistrado que simplesmente teve acesso às provas do inquérito. Ademais, tornar o juiz das garantias competente para receber a denúncia sob o pretexto de proteger o juiz do julgamento de eventual influência das peças inquisitoriais gera, na verdade, para mim, para o meu olhar, mesmo levando em conta e também levando em conta, né, reforçado pela teoria da cognição, né, é aquele que colheu a prova que vai dizer se a denúncia procede ou não, a fim de recebê-la ou não. Então, aqui, a meu ver, há uma incongruência insanável, além de violar a independência funcional, que assegura ao magistrado liberdade para valorar a prova, segundo o livre convencimento motivado em busca da verdade material. A primeira incoerência é a extensão da competência do juiz das garantias para receber a denúncia ou queixa e ainda resolver sobre as preliminares levantadas pela defesa e a absolvição sumária. O 396 ficaria para o juiz que fez a instrução investigatória e não a instrução judicial, propriamente dita, da fase de julgamento. Portanto, e aqui também uma pequena divergência com o ministro Luiz Fux, mas penso que pela reação de Sua Excelência, talvez, né, adira essa a posição, mas respeitando a posição já exarada, claro, ao prever o recebimento da denúncia à lei pelo juiz das garantias nos termos do 399, em que se já passou pelo 396 da sumária, o voto do ministro Fux joga para o juiz das garantias a 396. Exatamente, é porque aí houve o que eu denominei de erro legítimo. Ministro Luiz Fux. Eles fizeram remissão a um artigo em que Equivocado. o juiz recebe a denúncia e segue a instrução. Eu procurei não tocar nesse artigo, porque eu entendi com Vossa Excelência que realmente é uma incongruência. Se o juiz tem um viés cognitivo, então vamos afastar esse viés e ele não recebe a denúncia. Aí eu vou um pouco mais além Claro. de Vossa Excelência, porque eu afasto, inclusive, do 396 e transfiro o recebimento Pro da juiz do denúncia processo. ao juiz que vai fazer o processo uma vez recebida a queixa ou a denúncia. Eu não quero antecipar, mas já estou de acordo com esse aspecto. Compreendida a questão, eu vou então resumi-la mais ainda do que já está resumido aqui. A segunda incoerência é a previsão de que o juiz do julgamento poderá rever as decisões tomadas pelo juiz das garantias. Se o intuito é criar a figura do juiz das garantias para preservar o magistrado sentenciante, não há sentido dispor que esse mesmo magistrado, né, obrigatoriamente reveja as decisões do juiz da investigação. Porque se ele for ter que rever todas as decisões do juiz da investigação, ele poderá ter aquela contaminação que a lei quis preservar de todas as razões legais e de consciência e de convicção que levaram o juiz das garantias a determinar a produção de uma busca e apreensão, a produção de uma quebra de sigilo. Ou seja, se ele tem que rever todas as decisões do juiz das garantias, é completamente incoerente com a finalidade, com a teleologia da norma. Nesse sentido, destaco crítica do desembargador federal Abel Fernandes Gomes, pedindo vênia ao eminente desembargador, mas não vou fazer a leitura aqui do longo trecho, mas homenageando Sua Excelência, que eu transcrevo aqui em meu voto. E, suprimida a leitura da transcrição, eu digo: é desproporcional privar o juiz do julgamento de exercer juízo de valor nas evidências apresentadas pelas partes. Restringir o acesso aos elementos do inquérito alegando impacto na imparcialidade afeta diretamente a independência funcional do magistrado em exercer seu julgamento, conforme sua consciência jurídica, desde que concretamente motivado nos autos em busca da verdade possível. Artigo 93(9) da Constituição Federal. Então, qual é a grande incoerência aqui? Em síntese, o juiz não pode... O juiz da instrução, após receber a denúncia, o juiz das garantias ou a queixa, ele não poderia ter acesso às provas, ministro Alexandre, mas ele teria que rever todas as decisões tomadas pelo juiz das garantias. Então, eu entendo que o razoável, o constitucional, o correto, tendo até por razão do que se busca atingir com esse novo instituto, é inverter isso.
possível o juiz que vai julgar o caso ter acesso às provas colhidas anteriormente, mas ele não vai ter que, obrigatoriamente, em 10 dias, analisar todas as decisões que foram tomadas ao longo de uma investigação. Então, em síntese, eu estou a inverter isso. O recebimento do oferecimento. E o recebimento é feito pelo juiz juiz natural que julgará a causa. Com isso, eu acho que eu me fiz compreender e vou conseguindo resumir. E aqui eu entro numa longa peroração falando do DIPO, né? Que eu vou omitir a leitura novamente e vou indo mais à frente. Assim, entendo que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos ora em análise, a fim de assentar que a competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia e não com o recebimento, devendo o juiz da instrução ter acesso aos elementos produzidos no inquérito policial ou do procedimento investigativo criminal. E aí vai analisar se a denúncia é aceita ou rejeitada. Ou antes disso, já na fase do 396, verificar a absolvição sumária. De igual modo, em relação ao caput do artigo 3º-D, entendo que a cisão de competência funcional ocorrida com a figura do juiz das garantias e a divisão da atividade jurisdicional em duas fases, a fase pré-processual e investigativa e a fase processual propriamente dita, não tem o condão de criar impedimento automático e absoluto ao magistrado. Da mesma forma, sustentada pelo ministro relator Luiz Fux, a nova causa de impedimento para atuação do juiz não está inserida no rol do 252 do CPP. Exatamente porque não se está diante de regra de impedimento, mas sim de divisão de competência funcional. Para não me alongar, registro que acompanho integralmente o ministro Luiz Fux quanto à declaração de inconstitucionalidade do caput do artigo 3º-D, sem tecer novas razões. Por essas razões, entendo que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade do inciso 14 do artigo 3º-B para assentar que a competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia ou queixa. B. A inconstitucionalidade da expressão, abro aspas, recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código contido na segunda parte do caput do artigo 3º-C e conferir interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. C. A inconstitucionalidade do termo recebida, contido no parágrafo 1º do artigo 3º-C e conferir interpretação conforme ao dispositivo para assentar que, oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz de instrução e julgamento. E D. A inconstitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º do artigo 3º-B e do caput do artigo 3º-D. Item 3.7, da interpretação conforme a Constituição Federal ao parágrafo 1º do artigo 3º-B. Acompanho a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux da seguinte forma. Interpretação conforme do ministro Luiz Fux, artigo 3º-B. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, e aqui é a interpretação conforme de Sua Excelência, salvo impossibilidade fática, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído. E aqui mais uma parte da interpretação conforme, cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que este meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Passo, então nesse ponto acompanho o relator. 3.8, da interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 3º-B, transcrevo o teor do dispositivo. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o ministro Luiz Fux conferiu interpretação conforme a Constituição para determinar que a lei não pode impedir que o juiz examine o caso concreto, a necessidade de prorrogação da medida. Neste ponto, também acompanho o ministro Luiz Fux, mas com uma pequena mudança. Acrescento que o descumprimento do prazo previsto em lei não enseja a revogação automática da prisão. Ponto que já discutimos aqui, nos mesmos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta 6.581. E aqui no meu voto completo eu transcrevo essa ação em que o relator originário, o ministro Edson Fachin, ficou vencido e o redator para o acordo foi o ministro Alexandre de Moraes. Isso se deu no ano de 2022, recentemente.
Assim sendo, neste ponto, confiro interpretação conforme a Constituição, parágrafo 2º do artigo 3º-B, para assentar que, primeiro, o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações diante de elementos concretos e da complexidade da investigação, no mesmo sentido da proposta do ministro Luiz Fux. E, segundo, a inobservância do prazo previsto em lei não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram nos termos da ação direta 6.581, relator ministro Edson Fachin, relator para o acordo ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 3 de maio, Diário da Justiça, 3 de maio de 22. Item 3.9, senhora presidente. Estou quase virando jockey de... como é? Locutor de hipódromo. Locutor de hipódromo. 3.9. Da interpretação conforme a Constituição Federal, mas acho que com mais 15 minutos consigo concluir e encerrar com a parte dispositiva. Da interpretação conforme ao caput do 3º-C, primeira parte. Conforme apontado pela MB e pela JUF, o juiz das garantias, da forma como foi instituído pela lei, não se aplica aos tribunais. O diploma legal não contém nenhuma referência nesse sentido. Ademais, os processos dos tribunais superiores são regidos pela Lei 8.038 de 1990, a qual, no artigo 2º, afirma expressamente que o relator escolhido na forma regimental será o juiz da instrução. Essa norma não foi alterada pela Lei 13.964. Por sua vez, a Lei 8.658 de 93 estendeu as normas dos artigos 1º a 12, inclusive da Lei 8.038 de 90, às ações penais de competência originária dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais. Além disso, conforme demonstrado anteriormente, o juiz da garantia tem como objetivo amenizar os riscos de contaminação subjetiva do julgador e reforçar a imparcialidade do juiz. Ocorre que nos tribunais as ações penais são julgadas por órgão colegiado, forma de julgamento que já garante um incremento na imparcialidade. De fato, tal como consignado no julgamento da ação direta 4.414 Alagoas, relator ministro Luiz Fux, a colegialidade por si só é fator de reforço da independência e da imparcialidade judicial. Nesse sentido, vale mencionar a dissertação de mestrado de André Valadares Garcia Leão Reis, a qual enumera os 4 fundamentos da colegialidade. São eles: 1, a despersonificação; 2, a contenção do arbítrio individual; 3, a abertura a várias vozes e ao desacordo; e 4, o reforço das chances de acerto. Cito a fonte. Aqui eu cito mais um pouco da sua obra, vou pedir licença para omitir a leitura e digo eu mais adiante. A própria Lei 13.964 reconhece a colegialidade como elemento de reforço à imparcialidade. O artigo 13 acrescentou a Lei 12.694 de 2012, que dispõe sobre o processo de julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. O artigo 1º-A, que faculta aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais a instalação de varas criminais colegiadas com competência para o processamento e julgamento dos crimes relacionados a organizações criminosas armadas, ou seja, já há previsão na legislação nacional de que, nesses locais em que há crime organizado, os tribunais possam instituir, né? E isso foi objeto exatamente também daquela ADIM que o eminente ministro Luiz Fux foi relator, que citei aqui de Alagoas. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º-A, essas varas colegiadas são competentes para atuar tanto na fase investigativa quanto na etapa processual, instrução e julgamento. Portanto, nessa hipótese específica, a Lei do Juiz das Garantias dispensou a cisão de competência entre as fases investigativa e processual. As 2 etapas ficarão a cargo de um órgão colegiado. A própria lei o fez, fator que por si só já reforça a imparcialidade. Também é forçoso concluir que não procede a alegação dos requerentes de que a lei do Juiz das Garantias, ao prever para o juiz de primeiro grau e não o fazer para os tribunais e nem para as varas criminais colegiadas, teria violado o princípio da isonomia, por gerar uma assimetria de tratamento legislativo. O fato de não se aplicar aos colegiados não quer dizer que ela é inconstitucional para o juízo singular, por isonomia entre as instâncias. Conforme demonstrado aqui, o tratamento assimétrico tem um fundamento claro, né? E é evidente, e até há pouco conversava com o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, exatamente sobre essa questão da criminalidade organizada. E aqui já tem uma solução, que é o colegiado, que atua perante, né, essas situações. Conforme demonstrado aqui, o tratamento assimétrico tem um fundamento claro. A colegialidade funciona como suficiente salvaguarda à imparcialidade. É esse o fator de discrimen que justifica a diferença de tratamento, evidenciando a compatibilidade das normas em análise com o princípio da igualdade e com a Constituição, portanto. Do mesmo modo, deve ser afastada a aplicação do juiz das garantias dos processos de competência, e aqui eu avanço um pouco, né?
sei que esse aqui será um tema a ser debatido. Como eu disse, estou aberto a formar consenso, mas eu coloco isso porque foi algo que me levou muito à reflexão. Aqui eu também afasto, senhora presidente, os juízes das garantias dos processos de competência do Tribunal do Júri, visto que, nesses casos, os veredictos ficam a cargo, o veredicto final fica a cargo de um órgão coletivo, o Conselho de Sentença. Um magistrado, ele não é o julgador do crime, seja, né, o crime realizado ou tentado contra a vida. Quem vai realmente dizer se houve ou não é um colegiado através do Conselho de Sentença. E aqui, então, eu entendo que opera-se uma lógica semelhante à dos tribunais. O julgamento é coletivo, o que já é um fator também de reforço da imparcialidade dos jurados. Revela-se necessário também, e aqui eu vou a um ponto que também imagino que será um ponto, mas, como eu disse, aberto a criar consenso, ressalvo também os processos criminais relativos aos casos de violência doméstica e familiar. A violência doméstica é um fenômeno dinâmico, triste, uma tragédia, uma epidemia, como decidimos recentemente naquele julgamento do início do segundo semestre. Caracterizado por uma linha temporal que inicia com a comunicação da agressão. Depois dessa comunicação, sucede-se no decorrer do tempo ou a minoração ou o agravamento do quadro. Uma cisão rígida entre as fases de investigação e de instrução e julgamento impediria que o juiz conhecesse a dinâmica dessas relações. E aqui no seio desse crime que acontece no seio das famílias, no seio dos relacionamentos mais próximos e afetivos, são relacionamentos que têm uma dinâmica complexa, né? Então, pela sua natureza, eu entendo que os casos de violência doméstica e familiar exigem disciplina processual penal específica que traduz um procedimento mais dinâmico, apto a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima de violência doméstica. Também entendo que o juiz das garantias não deve ainda, e nem perguntei ao eminente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas na minha experiência de que lá passei e agora retornei como juiz substituto, não deva ser aplicado aos processos criminais que correm na Justiça Eleitoral. Não se pode ignorar que a Justiça Eleitoral brasileira, em sua arquitetura ímpar, estruturada para conduzir o processo democrático, dotada de competências administrativas e jurisdicional, não dispõe de quadro próprio de magistrados, sendo composta por membros oriundos de outros ramos da Justiça, situação que poderá dificultar a aplicação do juiz das garantias. Portanto, a aplicação do juiz das garantias ao processo eleitoral é tema que merece maior reflexão. Podemos, na minha visão, até teria que ter um estudo maior sobre esse ponto. A própria Lei 13.964 exclui da sistemática do juiz das garantias algumas situações caracterizadas por possuírem rito e dinâmica específica. De fato, além de excluir os casos conduzidos pelas varas criminais colegiadas em casos de organização criminosa, a lei também ressalvou expressamente as infrações penais de menor potencial ofensivo. Artigo 3º-C. Tendo em vista, essencialmente, a simplicidade do rito dos juizados especiais criminais, incompatível com a rígida separação entre a fase investigativa e a fase processual pressuposta pela sistemática do juiz das garantias. A propósito das ressalvas aqui mencionadas, foram objeto de recomendação do Procurador-Geral da República e da nota encaminhada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, dentre uma série de propostas, então, encaminhadas ao GT, instituído no Conselho Nacional de Justiça, lá em final de 2019, para a elaboração de estudo relativo à aplicação da lei. Ante exposto, voto no sentido de conferir interpretação conforme a Constituição quanto à primeira parte do caput do artigo 3º-C para esclarecer que as normas relativas ao juiz das garantias não se aplicam às seguintes situações. A. Processos de competência originária dos tribunais, os quais são regidos pela Lei nº 8.038, 1990. B. Processos de competência do Tribunal do Júri. C. Casos de violência doméstica e familiar. E D. Processos criminais de competência da Justiça Eleitoral. Item 3.10. Da constitucionalidade do artigo 3º F. Ministro Toffoli, permite só um rápido. Eu vi que Vossa Excelência, pelo menos na tabela, retira a exclusão do juiz de garantia dos juizados especiais criminais
das infrações de menor potencial ofensivo? Não. A própria lei o faz. Não, então a lei faz, mas na tabela, Vossa Excelência mantém, então, a Mantém, exclusão. Eu constitucionalidade. fiquei em dúvida na tabela. Não, até porque não há inquérito nos juizados, né? É uma dúvida só, obrigado. Artigo 3º-F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Fecho a leitura dos dispositivos. E aqui eu abro Plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias. Vota o ministro Dias Toffoli. Por quê, ministro Zanin? Porque nas decisões que eu profiro de investigações, como busca e apreensão em residência ou em sedes administrativas, decisões que vão ter operações que vão atuar agentes da polícia, agentes do Ministério Público, agentes da advocacia, porque às vezes envolve escritório de advocacia e tem aí a participação da OAB, eu sempre coloco a deliberação de que é vedada a divulgação de qualquer ato daquela operação, é vedado a todos os agentes darem entrevista e a todos de mencionarem ou exporem aquele que é investigado. Isso eu coloco como decisão judicial e determino que todos assinem um termo de ciência dessa determinação judicial, sob pena de, então, estarem cometendo um crime de desobediência. Sempre o fiz aqui na jurisdição investigativa, doutor Augusto Aras, essas determinações, porque, e aí todos já sabem, eu concordo exatamente com o que está colocado na legislação. Aliás, o ministro Gilmar Mendes, que é um grande conhecedor da legislação alemã, sempre dizia isso. Na Alemanha, inclusive, os nomes dos investigados, enquanto ainda não há denúncia apresentada, são proibidos de serem divulgados. Ministro Gabriel Preste, eu conduzi uma investigação contra um ex-presidente da República, um inquérito, e não deixei vazar uma linha. Ministro Luiz Roberto Barroso. Que não vaza nada e, de fato, não vazou. E é o que o espírito da lei traz, agora positivado. Por isso, evidentemente, eu estou aqui nesse ponto, concordando com a inovação legislativa, porque, a meu ver, ela concretiza os direitos à vida privada, à intimidade, à imagem, à honra, à integridade física e moral e à presunção de inocência. Até porque essa pessoa pode ser inocentada lá na frente e se verificar, mas mesmo que assim não fosse, se culpada for, ela depois pagará por isso. O que ela não pode pagar a sua pena antecipadamente e ainda a pena que o Estado vir a impor a ela. Porque além da pena que ela vai cumprir, por exemplo, num regime fechado, ela já cumpriu uma pena ainda em liberdade que não tem previsão legal, de humilhação, de absoluta possibilidade, inclusive, de um linchamento moral ou até físico e de violências não só a ele, como aos seus familiares e aos seus próximos. Julgamento conjunto das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. O ministro Dias Toffoli vota e o plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias. Desses direitos. Busca-se ainda impedir o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa. Aquele que está sendo preso, evidentemente, que muitas vezes vai fazer ali, eu autorizo o uso da minha imagem. Ele está numa situação de um constrangimento tão grande que não tem como dizer não. Pois bem, para o ministro relator Luiz Fux, abro aspas, a norma ora sob julgamento, a pretexto de tutelar a privacidade e intimidade dos presos, traz limitação inconstitucional às liberdades comunicativas, as quais, na jurisprudência histórica do STF, têm dimensão preferencial, fecho aspas, em que pese a bem fundamentada posição adotada por Sua Excelência, ministro Luiz Fux, peço vênia e entendo que os dispositivos fortalecem o arcabouço constitucional de proteção à imagem e consagram com nitidez o direito à autoexposição pessoal
de não ser fotografado ou de ter seu retrato exposto em público sem o devido consentimento. Ao impor ao juiz das garantias o dever de assegurar as regras para o tratamento dos presos e, ao mesmo tempo, uniformizar por meio de regulamento o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão transmitidas à imprensa, assegura-se a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão, e a dimensão positiva do direito à imagem, a qual, abro aspas, implica prestações de proteção por parte do Estado, especialmente na esfera da organização e procedimento, o que se pode dar mediante uma proteção penal ou civil, além da proteção jurídica. Fecho aspas, estou citando Ingo Sarlet, Luiz Marinoni e Daniel Metidiero. Pois bem, embora a investigação não se dirija ao juiz, mas a formação dos elementos de convicção é decorrência natural do rol de atribuições do juiz das garantias assegurar não apenas os direitos inerentes à liberdade do investigado, mas também a incolumidade dos direitos à honra, à vida privada e à intimidade na fase investigativa, que engloba tanto os inquéritos como os procedimentos de investigação criminal, os denominados PICs ou similares. A medida vai ao encontro da jurisprudência consolidada da Corte, com a devida vênia, ao julgar as ADPFs 395 e 444. Na ocasião, destaquei que, abro aspas, a autoridade policial e seus agentes do Ministério Público Federal deverão zelar pelo sigilo das diligências e do seu resultado, vedando-se a exposição dos envolvidos, entrevistas e manifestações orais e escritas concomitantes ou posteriores ao ato. Na ADPF 395, o ministro Gilmar Mendes assentou no voto condutor do acordo, abro aspas, um triste exemplo de violação à presunção de inocência em nosso país foi a investigação sobre o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier de Olivo. Apurava-se suspeita de obstrução de apuração interna de irregularidade que teria sido praticada na gestão anterior. Por representação da delegada de Polícia Federal, Érica Marena, a juíza federal Janaína Cassol Machado decretou a prisão processual do reitor e de outros 6 acusados, além de 5 conduções coercitivas. Para a execução das medidas, foram mobilizados uma centena de policiais federais. O valor das operações investigadas não ultrapassaria R$300 mil. Decretada a prisão preventiva, o caso foi noticiado como se o reitor fosse o responsável pelo desvio de R$80 milhões. Logo em seguida ao cumprimento dos mandados, outra magistrada substituiu o encarceramento por medidas cautelares diversas. O caso terminou com o suicídio do investigado. E depois ficou esclarecido que realmente não houve crime nenhum praticado. Esse é um caso extremamente importante e também Ministro Gilmar Mendes. nota como se tratavam os participantes desses episódios. Esta senhora, e aparece inclusive naquelas conversações da Vaza Jato, lá, com Dallagnol, protegendo este herói do povo brasileiro, aparece este personagem dizendo que iria proteger esta senhora Marena, que depois é promovida a uma integrante muito sobranceira do governo Bolsonaro, integrando a equipe também do impoluto Sérgio Moro. O Brasil, como nós sabemos, produziu... Plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias. Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Agora, da Operação Dallagnol, com o Departamento de Justiça americano, com o Procurador-Geral da Suíça, que depois foi defenestrado, o outro se torna procurador, agora advogado no Brasil, atuando inclusive por esse tipo de intermediação. Isso produz um resultado realmente interessante. Eu já tinha falado em outra oportunidade que o juiz de garantia, o ministro Toffoli dá oportunidade para isso, nos oferece uma chance de uma fuga para frente, de encerrar esse capítulo extremamente melancólico do aparato judicial brasileiro, porque não é só da justiça, é de todo o conjunto, promotores, juízes e procuradores. Hoje eu tinha trazido até uns cacos aqui para relembrar essas conversas desses personagens, essa combinação de ações
e procurador levando para o juiz a denúncia. O ministro Zanin trabalhou com isto. Será que está certo, está errado? Você pode avaliar bem e tal. Ou o juiz dizendo, indique também essa testemunha. Em suma, todo esse quadro precisa ser encerrado e essa é a chance que se nos oferece. Em relação ao ponto trazido pelo ministro Toffoli, já se tornou algo comum e faz parte um pouco dessa nossa até cultura midiática, essas apresentações, às vezes bombásticas, dessas operações, quando talvez bastasse um clean report do judiciário dizendo o que foi feito e encerrando, então, essas operações. Eu me lembro que o ministro Toffoli sempre tem chamado a atenção para essas medidas, agora o ministro Barroso também, em que se acautelam para que não haja maiores danos, até porque depois, em muitos casos, se verifica que as pessoas não têm responsabilidade criminal, mas vão carregar essa peste. De modo que, a mim me parece que o que se coloca aqui é a chance, a oportunidade de organizar essa fuga para frente, sem que a gente fique olhando para trás, embora a gente tenha a obrigação de relembrar esses episódios. Esses dias, eu estava, quando veio à tona novamente esse episódio dos 2,5 bilhões da chamada Fundação Dallagnol, e aí até uma ironia, isto só não foi implementado graças à liminar dada aqui pelo ministro Alexandre, e veja que naquele momento o quadro era tão grave que a procuradora... Plenário julga pedidos de inconstitucionalidade de dispositivos do pacote anticrime, entre eles o juiz das garantias. Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Já estava também sendo replicado aqui no Distrito Federal, na tal Operação Greenfield, com participação de ninguém mais, ninguém menos do que Joaquim Falcão, pela GV, e participação da Transparência Internacional, Bruno de Tal. Mais 2 bi. Eram 5 bi. Aí a gente, inclusive, veio e falou, puxa, esses combatentes de corrupção gostam muito de dinheiro. E estavam montando um sistema muito curioso. Se essa galinha tivesse voado, certamente nós tínhamos uma tragédia nesse contexto. Por isso que é preciso contextualizar. Os juizados de garantia, o juiz de garantia, está oferecendo para nós uma chance de encerrar esse capítulo escandaloso da nossa vida judicial. Senhora Presidente, dando continuidade, mas não sem antes dizer que, pouco antes de eu vir a tomar posse no Supremo Tribunal Federal, mas já indicado e prestes a tomar posse, quem me alertou muito para esta questão foi um ex-integrante do Ministério Público Estadual, que foi procurador-geral do seu estado, um magistrado, foi um promotor e um procurador da maior qualidade e hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. Ele que me alertou, Toffoli, eu nas investigações aqui no STJ, eu obrigo, determino e imponho que não se divulgue nada e não se exponha o nome do investigado. Um oriundo do Ministério Público que me alertou para esta questão, ministro Mauro Campos. Fica aqui o registro, meu agradecimento aos ensinamentos de Sua Excelência. Senhora Presidente, na DPF 44, no ponto, que também foi julgada, uma das conclusões do julgado foi, abro aspas, a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas, artigo 5º, 57. Então, aqui,
com todas as vendas do eminente relator, eu entendo que a jurisprudência específica existe nesse balanço entre, né, direitos constitucionais em favor daquele que foi objeto de constrições cautelares investigativas. Senhora Presidente, daqui adiante, praticamente todos os pontos são de concordância, então eu penso que dá para ainda concluirmos agora. Pois é, ministro Dias Toffoli, eu estou com uma dificuldade objetiva, porque marcamos para as 18h30 a visita da Corte Constitucional do Quênia, que vem a presidente, vice-presidente, 3 juízes constitucionais, além do embaixador. Eu estou com alguma dificuldade. Ia propor que nós terminássemos amanhã. Pois não, minha parte não há nenhuma dificuldade. Seria possível? Sim, porque sim. está sendo também tão proveitoso. O próprio ministro Alexandre já nos também enviou uma tabela com a... Eu tenho a impressão que amanhã nós conseguimos agilizar. Fica bem para todos assim? Está ótimo. Eu agradeço. Fazemos o registro, né, provisório de que houve o voto vista proferido pelo... Foi proferido... Eu acompanho parcialmente, estou acompanhando parcialmente. Acompanhando, abrindo divergência parcial em relação ao voto do eminente relator e que terá continuidade amanhã, foi suspenso em função do horário. Senhora Presidente, só uma pequena Pois não. observação. Eu estava cotejando aqui as planilhas. Ministro Luiz E eu Fux. verifiquei, por exemplo, só para dar um exemplo, verifiquei, por exemplo, que nós, na essência do dispositivo, nós temos concordâncias, muitas concordâncias. Então, como nós temos adotado a prática da deliberação per curiam, para que eu pretendo aguardar toda a manifestação do colegiado para depois, então, verificar, através dessa técnica per curiam, onde que eu posso reajustar aqui e ali o meu voto. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a presença de todos, desejando uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.